Até o fim da semana passada, o número de casos de Covid-19 tinha caído bem em Maringá. Mas, para tentar evitar novamente o aumento do número de casos, as tradicionais festas de carnaval foram canceladas em boa parte do país. Para falar sobre as expectativas daqui para frente, convidamos o coordenador do Observatório Covid-19, Guaraci Silva. Tudo bem, Guaraci? Tudo bem, Elaine? É um prazer estar aqui com você e com o seu público. Eu que agradeço a sua disponibilidade. Bom, até sexta-feira estava vindo em queda, né, Guaraci? Sim, nós estávamos seguindo a tendência de queda, a curva se comportava da maneira como previsto pelos modelos matemáticos e a grande incógnita é qual o impacto do carnaval nesse processo. Até o presente momento ainda nós não temos a atualização do número de casos neste período de carnaval, desde sábado. Já era uma rotina da prefeitura publicar às segundas as informações correspondentes ao sábado e ao domingo anteriores, mas ainda nós não tivemos nenhuma atualização desde sexta-feira. Nós sabemos, Helene, que nesse período também há uma subnotificação, né? Então, em geral, as repartições públicas trabalham em regime de escala, de plantão, e o número de funcionários, inclusive os funcionários que alimentam o sistema, geralmente é menor. Eu dei uma acompanhada aqui antes de nós entrarmos no ar, como que está no estado do Paraná, como está também no estado de São Paulo, mesmo Maringá ainda não tendo os resultados. Nos dois estados, os números registrados na última semana estão sendo em torno de 30%, 40% menores ainda nesses dias de carnaval. Agora, o resultado mesmo do carnaval, se aumentou ou não, a gente vai ter daqui a um tempo, né? Ainda não vai ser agora, né? Sim, porque as pessoas convivem ali naqueles 3, 4 dias de reunião, de aglomeração, e são contaminadas e a partir de 2, 3 dias da contaminação é que se começa a perceber os sintomas e muito provavelmente se busca o exame para confirmação, né? Então, de fato, a expectativa nossa é de que o impacto nos números aconteça a partir desta sexta-feira próxima e principalmente a partir da próxima segunda-feira, Elaine. Eu tenho visto que muitos locais, até dentro do Brasil, já estão falando devagarinho, até Rio de Janeiro, se não me engano, falou, de começar a retirar a máscara em locais públicos. Aqui no Paraná já se falou sobre isso também. Eu lembro que a gente conversou sobre isso da outra vez, mas ainda não tinha nada muito diferente. Aqui fica como, por enquanto? Por enquanto, de fato, não tem conversas nesse sentido aqui em Maringá, no Paraná como um todo. Nós também temos observado, sim, em alguns lugares do país. Nos Estados Unidos, a máscara já está flexível para 70% da população, né? Então, como o regime lá federativo é muito forte para as províncias, para os estados, essa é uma determinação estadual, né? Aqui ainda, principalmente naqueles municípios que precisam do turismo, é que se discute essa flexibilização, mas de fato, de concreto, ainda nós não temos e acredito vai depender muito do comportamento da curva, Elaine. Eu tenho observado agora, assim, pelo menos na semana passada, né, quando eu estava com os dados bem abastecidos, que normalmente quem estava morrendo por consequência da Covid-19 eram pessoas mais velhas, né, nem sempre tão mais velhas, mas com comorbidade. Isso levanta para a gente aí um alerta em relação ao cuidado, principalmente quem tem na família pessoas com comorbidades, né? Sim, depois de nossa última conversa, nós fizemos as atualizações dos dados e, infelizmente, esse fenômeno persistiu, né? Então, mais uma vez, os óbitos concentrados naqueles que são os idosos, com comorbidades, e são dois alertas, né, Elaine? Um para os familiares, para quem vive com o idoso, seguindo todos os cuidados, a proteção dele, principalmente das possibilidades de contágio. E um outro que é para as autoridades, que é importante, que é a discussão sobre a necessidade de mais uma dose de reforço, em especial para esse público, né? Se sabe que quanto mais idoso, menor o tempo de permanência dos anticorpos e, consequentemente, das defesas biológicas. Então, já se discute há algum tempo a necessidade de uma quarta dose. Quando nós concentramos o olhar nos óbitos, isso fica mais do que evidente. A gente hoje tem a quarta dose apenas para o público imunossuprimido, é isso? Exatamente, já está autorizado já há algum tempo para o imunossuprimido, né? Então, mesmo idosos que estejam nessa condição, mas não para todos os idosos. E o ideal seria, nesse levantamento que vocês fizeram, é que todos os idosos
acima de uma idade pudessem tomar a quarta dose ou só os que têm comorbidade? É que a maioria tem também, né, agora sim. Não, o ideal era que fosse para todo o público, né? Nós temos visto e acompanhado algumas situações de outros países em que todos os idosos, de novo, receberam a quarta dose, né, ou segunda dose de reforço, justamente pelas características desse público, né? É um comportamento dos anticorpos. Agora, as crianças já estão tomando, algumas crianças já estão tomando segunda dose também, né? Sim, né? Nós já chegamos naquele momento em que decorreu o prazo para que as crianças começassem a receber, principalmente aquelas que foram vacinadas com Coronavac, bem no início do processo, já estão sendo, sim, convidadas para receberem a segunda dose. E vale lembrar mais uma vez para os pais da importância, né, agora, assim, de levar, de seguir certinho todo o cronograma feito pela Secretaria de Saúde do município, do estado ou pelo Ministério da Saúde, né? Sim, nós sabemos que é uma decisão pessoal, né, familiar, mas ainda assim, a grande maioria dos médicos, dos especialistas, aconselham muito o processo de vacinação, né? Como nós sempre reforçamos, ela não inibe a contaminação, mas sim o agravamento da doença, a necessidade de internação e aqueles casos que, infelizmente, chegam a óbito. Bom, fica agora então aquela expectativa de que não tenha subido muito, pelo menos, né, o número de casos, mas realmente é esperar para ver o que deu, né? Sim, nós vamos observar os números, vamos acompanhar os indicadores na torcida, assim como você, para que o comportamento seja aquele esperado, né? Que a gente continue tendo o declínio da curva e a tendência que a pandemia seja transformada, convertida em endemia o quanto antes. Existia já uma possibilidade disso acontecer no final de fevereiro, né? Agora a gente espera março para ver se acontece isso. Isso já havia sido discutido, todo mundo esperava um pouco esse momento do carnaval. Maringá estava um pouquinho atrasada com a curva, né? Esse fenômeno foi mais tardio aqui e nós estamos aguardando agora, Elaine. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, viu? O que é isso?